Eu sou os irmãos com o Pai do Senhor. Hoje estou aqui para falar sobre um tema bastante importante, a Igreja Católica e sobre suas doutrinas. Então, hoje nós vamos estar falando um pouco sobre as doutrinas marianas. Então, vamos começar. Então, antes de falarmos sobre as doutrinas em si, temos que explicar como funciona a Igreja Católica. Bom, nós protestantes cremos que a Igreja deve se basear somente na Bíblia. E para nós protestantes, aquilo que se baseia em algo além da Bíblia é uma seita. Ou seja, está em heresia porque busca fontes não bíblicas para se basear. E é exatamente assim que a Igreja Católica funciona. Segundo a própria Igreja Católica, ela se baseia em 3 colunas, em 3 bases principais, que são a Bíblia, a tradição e o magistério. Então eles têm essas 3 bases. A Bíblia é, segundo eles, é a primeira, vamos dizer assim, a primeira declaração de fé dos primeiros apóstolos e também os relatos das histórias de Jesus. A tradição é aquilo que a história conservou dos santos e da igreja, enquanto que o magistério é o grupo eclesiástico da igreja que interpreta tanto a Bíblia como a tradição. Então, assim é formada a Igreja Católica por essas 3 bases: Bíblia, tradição e magistério. Essa é a diferença entre a Igreja Católica e as igrejas protestantes. A Igreja Católica é baseada em 3 partes, enquanto que a Igreja Protestante em uma única parte, que é a Bíblia. Hoje nós vamos estar falando sobre as doutrinas, dogmas marianos, que falam acerca de Maria. E o primeiro destes que quero citar aqui é o dogma da Imaculada Conceição. E o que seria isso? É o dogma que diz que Maria foi concebida, ou seja, ela nasceu imaculada, ou seja, sem pecado algum. Então vamos examinar isso. Segundo essa doutrina, Maria, antes mesmo de nascer, foi salva por Jesus, ou seja, nasceu já santa e sem pecado. Nós percebemos que por aí já acontece algo que distorce a própria Escritura, porque segundo eles Maria não tem nenhum pecado. Mas a própria Bíblia diz: mesmo os santos, mesmo aqueles que se convertem, continuam tendo pecado. Então, por que Maria foi salva e não passou a pecar, sendo que ela tinha um corpo material igual ao nosso? Vamos aqui estar lendo a Bíblia, porque é melhor ler do que falar. Eu estou aqui usando a Bíblia, uma Bíblia católica, na tradução da editora Ave Maria. E vou estar lendo aqui Romanos, capítulo 3 e versículo 10. Romanos 13:10 diz assim: não há nenhum justo, não há sequer um, não há um só que tenha inteligência, um só que busque a Deus. Extraviaram-se todos e todos se perverteram. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Ou seja, segundo o texto da Bíblia, não há sequer uma pessoa, um ser humano que não pecou. Então aqui está incluído tanto Moisés, quanto Elias, quanto os profetas, quanto os reis. Todos os personagens bíblicos, segundo esse texto, são pecadores, incluindo quem? Maria. Todas as pessoas, segundo o texto da própria Bíblia, são pecadores. Então, se Maria é uma exceção, por que não está escrito todos
com exceção de Maria, são pecadores. Porque, obviamente, a Bíblia não diz que Maria não teve pecados. A Bíblia diz aqui que todos pecaram. E todos, que eu saiba, é geral. O quadro geral da humanidade. Ou seja, Maria também pecou. Portanto, ela não é imaculada. Eu estou lendo aqui o texto, que é um texto aqui da Canção Nova, que diz assim. Vamos vir aqui para essa parte aqui, daqui de baixo, que diz assim: que na plenitude dos tempos, diz o apóstolo, Deus enviou seu Filho ao mundo nascido de mulher. No ponto central da história da salvação se dá um acontecimento ímpar, em que entra em cena a figura de uma mulher. Ou seja, segundo esse site católico aqui, está dizendo que porque o nascimento de Jesus por meio de uma mulher é citado, está dizendo que a mulher tem grande importância. Enquanto que, na verdade, ela está sendo citada aqui para mostrar que Jesus nasceu igualmente a todos nós. Nasceu de uma forma comum, ou seja, era um ser humano igual a nós. Então ele continua. O mesmo apóstolo nos lembra: não foi Adão o seduzido, mas a mulher. Portanto, devia ser também por meio da mulher que a salvação chegasse à terra. Então aqui esse site volta novamente a se contradizer. Porque o texto de 1 Timóteo 2,14 diz que Adão não foi seduzido, mas a mulher. E continua dizendo que, como a mulher foi seduzida, ela então é que tem que trazer a salvação. Mas vamos ler Romanos 3, vamos ler aqui Romanos 5, e capítulo 12, que diz assim: por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. Ou seja, o próprio versículo diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Ou seja, nunca diz na Bíblia que o pecado entrou por meio de Eva. Na verdade, a Bíblia diz aqui que Adão não foi seduzido, ou seja, Eva foi seduzida. Portanto, por ter sido seduzida, ela pecou por enganação, ou seja, ela errou. Enquanto que Adão, por ter consciência do que estava fazendo, ele sim pecou. Por isso que o texto de Romanos 5,12 diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Ou seja, a morte entrou por meio de Adão e não de Eva. Assim, para nos livrar dos pecados não era necessário uma mulher, mas um homem. E esse homem foi Jesus. Então, Maria não tem participação nenhuma na salvação. Então, nós resumimos assim, que a própria Bíblia diz que todos pecaram. Portanto, segundo a própria Bíblia, todas as pessoas são pecadores. E o pecado não entrou por meio de uma mulher, para que Maria tivesse que cumprir o papel de redenção em semelhança a Eva. Não. O pecado, a própria Bíblia diz que entrou por um homem. E um homem teve que trazer a salvação. E este homem é Jesus. Então Maria não tem participação nenhuma. E segundo a própria Bíblia, todos pecaram, incluindo assim Maria. A segunda doutrina que quero falar essa noite é sobre a doutrina da virgindade perpétua. Então vamos estar lendo aqui novamente de um site católico bastante relevante, que é o Canção Nova, que está falando sobre o que Agostinho falou sobre esse tema. Então diz assim: no pensamento de Santo Agostinho, a pureza de Maria foi tão santa e agradável a Deus, não porque a concepção de Cristo a preservou, impedindo que fosse violada, mas porque antes mesmo de conceber, ela já tinha consagrado a Deus e merecido assim ser escolhida para trazer Cristo ao mundo. Por isso Maria perguntou ao anjo da Anunciação: como acontecerá isso se eu não conheço homem? Então, isso aqui é uma clara heresia. Está dizendo aqui que Maria
ela já tinha consagrado a Deus e merecido ser escolhida a trazer Cristo ao mundo. Ou seja, segundo o texto, ela foi escolhida por ter se consagrado a Deus para não conhecer o homem. É isso que está dizendo. Ou seja, segundo ela, segundo esse texto, Maria, antes mesmo de receber a anunciação do anjo, já tinha se consagrado em não ter relação com homens. Mas vamos ler o que a Bíblia diz. Em Lucas 1, capítulo 26, a Bíblia que estou lendo aqui, diz assim: No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo, disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com as palavras e pôs-se a pensar no que significava semelhante saudação. Versículo 34. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso? Pois não conheço homem. O texto não diz que Maria, antes de receber a mensagem, tinha se consagrado em não ter relação com homens. O texto não diz isso. O texto deixa muito claro aqui no versículo 27 que ela era virgem e estava desposada com José, ou seja, estava comprometida com José. O que significa que ela não estava se guardando em um tipo de celibato para servir a Deus. No versículo 27 diz claramente que ela estava o quê? Desposada, destinada a casar com José. E outra parte muito interessante é o versículo 28, em que aqui na Bíblia Católica diz que o anjo disse: Ave cheia de graça, ou então salve cheia de graça. O que em nossa Bíblia protestante, eu vou ler aqui, vamos ver, diz assim, versículo 28: E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ou seja, na Bíblia Católica diz assim, cheia de graça, enquanto que na Bíblia Protestante diz agraciada. Qual está mais próximo do que estava escrito no original? No original estava escrito que charitomene, charis, ou graça. E o que é graça? Graça significa bondade da parte de Deus, ser favorecido. Significa que estava sendo muito agraciado por Deus, ou seja, estava recebendo graça da parte de Deus, ou seja, sendo agraciada, sendo favorecida, recebendo de Deus. A palavra não dá a entender que se fala que ela sempre tinha graça, porque é isso que os católicos dizem. Dizem que essa palavra, que é charitomene, significa que ela sempre teve graça, ou sempre se guardou diante de Deus, o que não está escrito nessa palavra. Por exemplo, em João 1,14, quando diz que Jesus era cheio de graça, não usa charitomeno como se fosse eternamente cheio de graça no sentido masculino. Não, usa pleres charis. Pleres, que é completo, ser cheio, enquanto charis é graça. Ou seja, pleres, charis seria cheio, completo de graça. Enquanto, por exemplo, com Estevão, temos também a segunda aparição de pleres charis, ou cheio de graça. Ou seja, quando a Bíblia quer dizer que está cheio de graça, ela usa pleres charis. Então, por que ela queria falar que Maria estava cheia de graça e diria charitomene? Em resumo, esse texto não diz que ela sempre foi cheia de graça, mas diz que ela recebeu uma grande graça da parte de Deus. Então, quer dizer que Maria ela conheceu a José, ou ela, depois de Jesus nascer, continuou virgem? Capítulo 1, versículo 20 de Mateus. Enquanto se pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por sua esposa,
pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Não temas receber a Maria como sua esposa. O texto não diz que você vai receber Maria, mas não vai poder conhecer a ela e vai ser somente o protetor de Maria. O texto não diz nada disso. Diz que ele deveria receber a Maria como sua esposa. Enquanto que o versículo diz assim, o 25. Porém José não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Não teve relações com ela enquanto não deu à luz a Jesus. Essa palavra até é a palavra grega heos, ou rios, H-E-O-S. A tradução fica assim. E essa palavra é usada para dizer que algo durou até certo momento ou que algo continuou após certo momento. Então vamos examinar. Os católicos dizem que essa palavra ela está no sentido de que a virgindade continuou depois do casamento, enquanto que nós defendemos que a virgindade não continuou após o casamento. Então, a palavra réus ou réus estaria no sentido de que continuou ou não continuou. Vamos dar alguns exemplos. Em Mateus 2:29, que é o texto sobre os reis magos, diz que eles, de que a estrela que tinham visto do Oriente ia adiante deles até, aqui está a palavra réus, que chegando se deteve sobre onde estava o menino. Ou seja, diz que a estrela estava indo até quando chegou onde estava o menino, então a estrela parou. A estrela estava indo e parou. Então aqui o réus está sendo usado para dizer que algo terminou. Em Mateus 28:20 diz assim que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, de novo, réus sendo usado para algo que continua. Mas vamos ver então qual é a diferença entre Mateus 2:9, que diz que a estrela parou, e Mateus 28:20, que diz que ele estará conosco até o fim dos tempos. Qual é a diferença e como identificar quando está dizendo que continuou ou que não continuou? É simples. Você tem que ver o contexto do versículo. Quando está falando de algo no tempo comum dos seres humanos, então está dizendo que essa coisa aconteceu até tal momento. Por exemplo, diz que a estrela continuou até chegar à casa. A casa, que eu saiba, não é um tempo eterno, mas é algo que está no presente. Então, quando chegou ao local, não à casa, mas ao local onde ele estava, parou. É só ver o contexto. Enquanto que sobre a consumação dos séculos é algo eterno. Então, quando diz até a consumação dos séculos, está dizendo para sempre, porque a consumação dos séculos significa eternamente. Então, quando fala sobre não conheceu a Maria até que o menino nasceu, será que o menino nascer durou para sempre? Não, foi um momento ali, 9 meses. Então, passados 9 meses, até aquele momento, a partir dali, ela não foi mais virgem. Em resumo, não tem como provar na Bíblia que Maria permaneceu virgem. E isso é fruto de uma tradição que surgiu ali depois de 200 anos da fundação da igreja. Por fim, vamos estar falando da doutrina do Theotokos, ou portadora de Deus, ou mãe de Deus, que diz que Maria é a mãe de Deus. Vamos lá. De fato, se o mistério do homem, só no mistério do Verbo encarnado, se esclarece verdadeiramente, então é necessário aplicar esse mesmo princípio de modo muito particular àquela mulher extraordinária que se tornou mãe de Deus. Vamos lá. Segundo os católicos, Maria, por ser a mãe de Jesus e Jesus ser Deus, então Maria é mãe de Deus? Vamos aqui falar do termo Theotokos. Primeiro, não é uma palavra que aparece na Bíblia. Então, primeiro que esse nome
não pode ser amplamente usado porque, primeiro, não tem uma base bíblica. Você nunca vai achar a palavra Theotokos na Bíblia, que significa mãe de Deus ou portadora de Deus. E sobre essa palavra portadora de Deus, eu pergunto, em que sentido ela é mãe de Deus? Ela é mãe de Jesus porque ela gerou o corpo de Jesus, mas o Espírito é o mesmo Espírito de Deus. Mas em que sentido ela é mãe de Deus? Porque, que eu saiba, ela é mãe de Jesus porque gerou Jesus, gerou seu corpo. Mas em que sentido ela é mãe de Deus? Porque Deus nunca foi gerado. Então, não podemos dizer que ela é mãe de Deus ou portadora de Deus, porque ela nunca portou Deus, mas Jesus. Ela só seria portadora de Deus ou mãe de Deus se ela tivesse gerado a Deus. Então ela seria Deus. Então aqui já quebramos toda a doutrina bíblica ao afirmar que Maria seria a mãe de Deus. Nós notamos que Maria não tinha autoridade sobre Jesus, como dizem ela ser mãe de Deus, teria autoridade, certa autoridade sobre Jesus. Vamos estar lendo, porém, Lucas capítulo 2. Capítulo 2, versículo 48, que diz assim: Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe, Maria, lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabia que eu tinha de estar na casa de meu pai? Ou seja, Maria, por ser mãe de Jesus, homem, então ela sim cuidava de Jesus. Mas, por exemplo, quando Jesus tinha aqui a idade de 12 anos, Jesus foi no templo sem avisar seus pais e durante dias esteve aos olhos deles perdido, sem nem mesmo avisar para onde ia. Ou seja, Jesus era filho de Maria quando se falava de coisas materiais. Mas, por exemplo, nesse texto, quando ele estava na casa de seu pai, ou seja, ensinando, fazendo obras espirituais, ela já não era mãe e já não tinha autoridade sobre ele. A mesma coisa acontece em João, capítulo 2 e versículo 4. Versículo 3 diz assim: Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Ou seja, ela quer dizer que era para Jesus fazer alguma coisa. E Jesus responde: Mas Jesus respondeu: Por que a senhora está me dizendo isto? Ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, Maria tentou antecipar, ela não estava intercedendo, como os católicos dizem. Ela foi querendo passar na frente de Jesus. Pelo que Jesus disse: Ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, Maria não sabia qual era a hora de Jesus, tendo que o próprio Jesus repreendê-la. Percebemos novamente que quando se trata das coisas espirituais, Maria não tinha autoridade. E quem aqui tinha autoridade sobre as coisas espirituais era Jesus. Portanto, Maria era mãe somente da parte humana de Jesus e não de Deus. E por aqui já começamos a perceber que essas doutrinas que aqui citei não estão na Bíblia. Nenhum deles estão descritos realmente na Bíblia. Mas pelas entrelinhas os católicos tentam puxar alguma coisa que dê para entender que a sua tradição está correta. Enquanto que na verdade os textos bíblicos contrariam totalmente e não deixam nenhuma brecha para que essas doutrinas sejam realmente corretas. Portanto, eu escolho ficar com a Bíblia do que a tradição que é cheia de erros e de falhas. E também peço assim a você que examine a Bíblia e, se for preciso, veja esse vídeo novamente, lendo a sua Bíblia, e você vai ver que o que falei aqui contradiz a doutrina católica, o que faz com que ela não seja perfeita. Portanto, não seja a verdadeira Igreja de Deus. E que Deus lhe abençoe.